Olá a todos! Estou entrando agora para fazer a segunda live de hoje sobre vacinação para pessoas que utilizam implante coclear com o nosso convidado, o Dr. Paes. Eu vou convidá-lo para entrar. Oi, Laura, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu vou convidar o Dr. Paes para entrar. Meu convidado. Olá, desculpa. Sempre que tem convidados importantes, parece que dá por medo. Tá com medo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, para conversar conosco. Muito obrigado, Eulac, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e vou ficar muito feliz de tirar todas as dúvidas sobre imunização, vacinação em pacientes que desejam fazer a cirurgia do implante coclear. Tem muita gente perguntando por causa desse momento que nós estamos vivendo. Muitas dúvidas em relação à nossa imunidade, né? E aí eu convidei o pessoal para vir esclarecer as dúvidas que eles têm. Eu acho que é sempre melhor que um especialista nos responda essas dúvidas, né? Que troca de experiência entre os... Sim. Muito feliz de ver o pessoal todo entrando. Estou vendo Larissa, Graciele, a Laura Barulli. Olha, que bom que vocês estão aí. Andréa Matias, Isa Clarindo, Guilherme Guerra Brandão, meu amigo, Bruna Mendonça, obrigado pelo carinho. Lá que todo mundo te adora. Eu acho que é todo mundo seu fã. Olha o que eu ouço de gente falando bem de você, seus pacientes, outros médicos, todo mundo gosta do seu trabalho. Então, para mim, é realmente uma honra. Muitos médicos participando também. A Gracinha, um beijo, Gracinha Gosling, lá do Rio de Janeiro. Muita saúde para vocês aí. Desculpa, a gente está fazendo assim um acerto da legenda, mas fica à vontade para cumprimentar o pessoal. Essa legenda, ela é um closet caption, então ela tem alguns errinhos, mas é melhor que nada, né? Sim, então vamos lá. O pessoal, eu imagino que vocês vão perguntando, né, sobre a imunização no paciente implantado. Mas eu queria falar um pouquinho só sobre a imunização no paciente implantado antes. Posso? Vamos lá. O CDC norte-americano, eu não sei se eu consigo passar um pouquinho aqui, ó, aqui. Então vamos falar um pouquinho. As recomendações do Ministério da Saúde norte-americano para os pacientes implantados. Eles recomendam vacina contra pneumococo, que é a Prevenar, a partir das 6 semanas de vida, e a pneumo 23 em maiores de 2 anos. Além disso, a vacina contra hemófilos. O Ministério da Saúde brasileiro, ele indica a vacina contra pneumococo, vacina contra hemófilos, para menores de 19 anos não vacinados, vacina contra meningococo tipo C e vacina contra gripe e influenza. Sempre lembrando que as vacinas administradas e o esquema vacinal variam de acordo com a idade do paciente. E essa tirado como fonte a manual do Centro de Referência Imunobiológicos Especiais da Anvisa. Então, a vacinação é o ato de vacinar e a imunização é a aquisição de proteção imunológica contra uma doença geralmente infecciosa. A imunização ela pode ser ativa, também pode ser passiva. A imunidade ativa é aquela em que o próprio sistema imune do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha ao organismo, ao antígeno, responde
produzindo anticorpos e células imunes, os linfócitos T. Os dois meios de se adquirir imunidade ativa ocorrem ao contrair uma doença infecciosa e por meio da vacinação. Em geral, esse tipo de imunidade dura por vários anos, às vezes por toda a vida. Ao contrário da imunidade passiva, que é induzida pela administração de anticorpos contra uma infecção específica. Os anticorpos colhidos dos humanos são chamados imunoglobulinas e o dos animais soros. A imunidade passiva permanece apenas algumas semanas. E a imunização passiva artificial pode ser heteróloga, conferida por transfusão de anticorpos obtidos do plasma de animais previamente vacinados, geralmente equinos, ou homóloga conferida por transfusão de anticorpos obtidos do plasma de seres humanos. A imunoglobulina humana homóloga é extraída de voluntários, sendo muito menos reatogênica que os soros, que é heteróloga, obtida de equinos. Então está aqui o Programa Nacional de Imunização, mostrando que agora é um programa, talvez o Programa Nacional de Imunização brasileiro seja um dos mais completos. É por isso que talvez atualmente, principalmente as nossas crianças, a gente já nem se preocupe tanto com a imunização quanto a gente se preocupava no passado. Porque o nosso Programa Nacional de Imunização, ele está muito completo. Vocês percebam que a criança, até os 6 meses de vida, ela já tomou a vacina contra meningococo C, já tomou a vacina contra o hemófilos, já tomou a vacina contra a influenza e já tomou as doses da pneumocócica. Ou seja, isso faz com que as nossas crianças hoje, submetidas à cirurgia do implante coclear, já tenham a oportunidade da imunização seguindo o padrão usual do Programa Nacional de Imunização. No caso dos adolescentes, uma novidade é o HPV, que não tem muito a ver com o implante coclear, mas assim, é o reforço da hepatite B, da difteria e tétano, da tríplice viral e febre amarela. E a partir dos 20 anos, reforço da difteria e tétano, febre amarela, tríplice viral e influenza e hepatite B. Então é isso. Eu vou ficar muito feliz em tirar todas as dúvidas dos nossos internautas, pessoal que está nos assistindo, para a gente falar sobre isso hoje, então. Uma dúvida muito frequente que eu já acho que é importante a gente falar sobre o paciente implantado. Ele é, de alguma forma, considerado um paciente de alto risco para a Covid-19? Não, não é. Porque o que mais importa no caso da Covid-19 são os grupos de risco, são fatores que predispõem e que prejudicam o sistema imunológico do paciente. O implante coclear, ele não interfere no funcionamento do sistema imunológico do paciente. Ou seja, não se preocupem. Os nossos, vocês implantados, vocês não diferem nada de outras pessoas em relação ao sistema imunológico. Muito obrigada por isso. Uma pergunta que já fizeram: se tem alguma vacina que a criança implantada precisa tomar que não esteja no calendário de vacinação da rede pública, do posto de saúde? Não. Como falei para vocês, graças a Deus, nosso Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde brasileiro é bem completo. Aliás, mais completo que do programa norte-americano, do CDC americano. Mostrei aqui para vocês. Então, ou seja, nossos bebês, usualmente, eles são implantados a partir de 1 ano de idade. Ou seja,
até 1 ano de idade, as nossas crianças já tomaram a pneumocócica 3 vezes, a meningocócica C 3 vezes, a vacina da influenza e a vacina da Haemophilus influenza tipo B, ou seja, completou o calendário de imunização. Entendi. Você pode explicar para a gente por que, que a gente precisa tanto dessas vacinas? Agora, a gente já sabe que todo mundo precisa, mas no caso do implantado, elas têm algum motivo especial para a gente ter essa questão da vacina? Olha, sim, acredita-se, isso são dados do passado. Quando começou-se a fazer a cirurgia do implante coclear, a grande preocupação era de que o paciente implantado pudesse ser um grupo de risco para meningite. Por quê? O implante coclear, ele não deixaria de ser uma ponte para as estruturas da orelha interna, que estão muito próximas das estruturas do cérebro e da meninge. Então, era uma preocupação muito grande e sabíamos que, porque naquela época o programa vacinal não era completo, isso no advento da tecnologia do implante coclear, ou seja, em 1980, as primeiras cirurgias, então existia um temor muito grande de que os pacientes pudessem evoluir com uma incidência maior de meningite do que a população em geral. Então, por isso a importância da vacinação. Como o nosso Programa Nacional de Imunização, aliás, não só aqui, mas no mundo inteiro, avançou muito, então isso acabou gerando uma cobertura universal para todos e gerou uma segurança que antes não existia, a ponto de se tratar de um evento muito, muito raro, a meningite em um paciente implantado. É um evento muito raro. Entendi. Então, não tem nenhum estudo que comprove, nesse momento, que a gente está mais predisposto a pegar uma meningite do que uma pessoa que não tenha um implante? Neste momento, em caso do paciente implantado e submetido à imunização adequada, a chance dele contrair a meningite é praticamente idêntica de uma outra criança que também tem otite e também tem risco de meningite. Entendi. E só de curiosidade, ainda é sobre vacina. Se por acaso um paciente implantado pegasse meningite, seria complicado por causa da ossificação? Teria algumas diferenças se a gente pegasse meningite? É uma coisa que eu pergunto. É uma pergunta muito inteligente. Vejam que interessante. O órgão da audição, para que a gente consiga o melhor da performance com o implante coclear, a gente precisa de neurônios cocleares. Por quê? O implante coclear, ele substitui a cóclea. Ele substitui as células ciliadas externas da cóclea. Mas a presença dos neurônios cocleares são muito importantes para a gente conseguir uma alta performance, um bom desempenho do implante coclear. Então, por isso que algumas pessoas que tiveram meningite e foram implantadas depois, podem ter um desempenho variável, porque muitas vezes a ossificação na cóclea, no caso de pacientes que tiveram meningite, ele leva a redução da população de neurônios cocleares. Então, existem vários estudos que comprovam isso. A variação da performance auditiva dos pacientes que tiveram meningite. Mas por quê? Porque a ossificação também é variável. Então, tem pessoas que têm uma ossificação mínima, apenas no inicinho da cóclea. E aí a cirurgia, ela consegue transmitir através do eletrodo a informação acústica para os neurônios cocleares que estão preservados. Outros casos pode acontecer da cóclea estar bem ossificada. E aí o número de neurônios cocleares são menores. E aí o desempenho é um pouco menor.
Agora vamos para o paciente adulto, porque a gente sabe que as crianças são super bem vacinadas, né? Nos últimos 10 anos, pelo menos. Mas os pacientes adultos, como que a gente faz? Quais vacinas que precisamos tomar? Pacientes adultos. Atenção, excelente pergunta. Enquanto que as nossas crianças já tomaram todas as vacinas, os adultos não. Então, esses adultos merecem nossa atenção. Eles, a gente deve pesquisar para ver quais as vacinas que eles já tomaram e, assim, a gente deve atualizar o calendário vacinal. Por exemplo, a vacina contra pneumococo, pode ser que o adulto não tenha tomado. Então, ele deve tomar. E aí, ele vai tomar a pneumo 23. As vacinas contra hemófilos, provavelmente ele tomou porque eles já fazem parte do Programa Nacional de Imunização há décadas. Mas devemos conferir. Contra meningococo tipo C também, talvez devamos atualizar o calendário de vacinação. Já contra a gripe, o Ministério da Saúde todo ano faz campanha de vacinação contra a gripe. Então, fica aí a dica. Pessoal, vacina é uma bênção de Deus para a gente. Nos protege, nos permite, permite ao nosso organismo uma maturação do sistema imunológico frente à doença. Então, gente, por favor, todo mundo de acordo com a vacina, tomando a vacina. A gente está vendo como que é o mundo se não tiver vacina, né? A gente está vivendo esse momento. Neste momento de Covid, eu acho que um sonho de todo mundo neste momento é que a vacina da Covid chegue logo. Todo mundo quer a vacina da Covid-19. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O do pneumococcus 23, quantas doses a gente deve tomar? Quando criança, a gente toma a primeira dose aos 2 meses de vida, depois tomamos a segunda dose aos 4 meses de vida, depois a terceira dose com 1 ano. Adulto, a gente toma a pneumocócica adulta, a gente toma 2 doses. 2 doses. Você sabe Sim. que eu me enganei e tomei 3 doses dessa vacina. Não tem problema, você se imunizou ainda mais. Você dose, sabe... Por que você vai tomar a terceira dose? Eu achei que tinha que tomar. Mas ela falou, não volte, eu não vou te dar a quarta dose. Mas você sabe que se você tiver tomado a terceira dose, não há problema algum. Porque muitas pessoas tomam 1 dose, tomam 2 doses, e mesmo assim ainda fica faltando adquirir maturidade imunológica para alguns sorotipos do pneumococo. E aí você reforça mais uma vez para completar a imunidade. Que bom saber disso. Tem algumas perguntas aqui que eu vou repetir. Estou perguntando, se essas vacinas estão disponíveis no SUS. Todas Estão todas disponíveis no SUS. O que a gente deve verificar é se somos um grupo de população que o SUS pode oferecer gratuitamente. Por exemplo, para as crianças, gratuitamente. E os reforços, a gente faz um pedido, o médico faz uma receita, simplesmente dizendo que trata-se de paciente que será submetido à cirurgia de implante coclear, gratuitamente a pessoa vai no posto de saúde mais próximo de casa e vai tomar todas essas vacinas. Então, são vacinas gratuitas e oferecidas pelo Ministério da Saúde no posto de saúde mais próximo de vocês. Eu queria mandar um abraço para a Associação AMA, lá de Manaus, que eu sei que está assistindo a gente. Estou muito feliz com vocês aí. Eu vi os representantes da Amada, né? Isso! O prazer é todo meu, pessoal da Amada aí de Manaus. Deus abençoe vocês. Força aí contra o Covid-19. Deus abençoe vocês. Verdade. Eles estão passando por um momento bem difícil, né? A gente está aqui torcendo e rezando para que seja breve. Aliás, uma outra pergunta que fizeram relacionada ao laudo. Quando essas vacinas de gripe, é bom a gente ter laudo especial por ser implantado? Sim, vocês podem, como vocês são implantados, o médico ele pode
fazer uma receita e vocês podem ir diretamente no posto de saúde e tomar a vacina de vocês. Porque vocês são considerados, para a influenza, como risco de otites, então são considerados como grupo de risco. Então vocês vão poder tomar a vacina da gripe. Perfeito. E perguntaram se as vacinas têm prazo de validade. Tipo, se eu tomei uma vacina em 1980, vale a pena tomar um reforço agora em 2020? Acho que é isso que perguntaram. Qual que foi a vacina? Não, a pessoa perguntou se vacina tem prazo de validade. Eu estou chutando. Imagina que eu tenho tomado em 2080. É uma excelente pergunta, Porque, vamos lá. Difteria e tétano. Difteria e tétano, a partir dos 20 anos, adultos e idosos que não tiverem comprovação vacinal anterior, eles voltam a tomar 3 doses. Segunda dose, 2 meses após a primeira dose, e terceira dose, 2 meses após a segunda dose. Febre amarela. Paciente que não tem comprovação vacinal, dose única. Tem que tomar um reforço da febre amarela. Tríplice viral. Pacientes que não têm comprovação vacinal, 2 doses até os 29 anos. E dos 30 aos 49 anos, 1 dose de reforço. Gripe. Mais uma vez, vacinas contra a influenza são oferecidas anualmente no Campanha Nacional de Vacinação do nosso Sistema Único de Saúde. Hepatite B. Se o paciente não tem comprovação vacinal, vai ter que tomar 3 doses também. 1 dose, em seguida a segunda dose 1 mês após a primeira dose e a terceira dose 5 meses após a segunda dose. Ou seja, devem buscar o reforço sim. Todo mundo tem que estar com a imunização em dia. Uma outra pergunta. Um grande abraço ao professor Rogério Hammerschmidt, lá de Curitiba. Meu grande amigo, saudades de você, amigo. Deus te abençoe em Curitiba. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram. Se tem diferença da vacina de pneumococos 23 e a 13V? Tem diferença entre uma e outra? Se tem diferença da vacina do pneumococo, a Prevenar, que é a heptavalente, da 23 valente, tem. Eu explico para vocês. A Prevenar, ela é indicada a partir de 6 semanas e ela tem 7 sorotipos de pneumococos. A Pneumo 23, ela protege contra 23 subtipos de pneumococo. É indicada a partir de 2 anos de idade. Então, para pacientes adultos que nunca tomaram a vacina contra o pneumococo, o paciente, muitas vezes, ele pode tomar a heptavalente e depois tomar a 23 valente. Ou, entendeu? São medicações, na verdade, são vacinas que mudaram a história da humanidade. No passado, a gente perdia muitas crianças com otites de repetição, pneumonias, e o início da imunização com as vacinas antipneumocócicas permitiram uma redução drástica das doenças mais graves provocadas pelo pneumococo, como a meningite, as broncopneumonias graves. Então, pessoal, tem que estar com o Programa Nacional de Imunização em dia. Perfeito, perfeito. Então, a maioria das dúvidas das pessoas em relação ao laudo. Será que a gente consegue tomar vacina sem estar com laudo? A rede pública tem informação sobre implante coclear? Tem sim. Nos postos de saúde, se o paciente ele procurar, levando um receituário do seu médico, solicitando a atualização do Programa Nacional de Imunização, das vacinas, não vão ter dificuldade nenhuma de tomar as vacinas. Hoje em dia, a equipe de enfermagem, eles compreendem que o implante coclear é uma prioridade em relação à imunização. Então,
o que cabe ao paciente é procurar o seu médico no seu estado, na sua cidade, que já o acompanha. Isso faz parte da avaliação pré-operatória. Não se preocupem. O médico de vocês, o médico otorrinolaringologista, especialista em cirurgias de ouvido, que é chamado o otologista, ele vai fazer uma receita pedindo para que vocês atualizem o calendário, o cartãozinho de vacinação de vocês. Legal. E quanto tempo antes da cirurgia a gente deve tomar as vacinas? O ideal é que isso seja realizado, por exemplo, 6 meses antes da cirurgia. Não é bom que você faça a imunização e logo depois faça a cirurgia, porque o seu organismo não teve tempo de fazer o que chamamos de soroversão. Então, que é a maturação do sistema imunológico. Então, o ideal é, logo no início da avaliação pré-operatória, em que o médico compreende que o paciente tem indicação da cirurgia do implante coclear e o paciente se convence de que quer tomar essa decisão, eles então recebem o pedido da vacinação para que a vacinação aconteça e o sistema imunológico tenha o tempo para que ocorra essa soroversão. Queria mandar um abraço para todos que estão aí mandando um tchauzinho, ó, Raquel, o Sóstenes. Eu não sei de onde vocês são, mas um grande abraço para vocês. Mônica Assunção, um grande abraço. O Almir e o Josimar, eles são de Vitória. Um grande abraço à Vitória. Isso. A fonoaudióloga Aline Carvalho, doutor Jaime Siqueira, a Claire de Aquino, um grande abraço a todos vocês. A fonoaudióloga Bárbara Rosa. A Bárbara Rosa, ela é... Professora Bárbara Rosa, lá da Universidade Federal acho que é do Sergipe, não é isso? Sergipe, isso. Isso. Então, de novo, voltando para o prazo, tem uma outra pergunta aqui da Mônica. Se a gente tem que esperar esses 6 meses mesmo, porque, olha, você está botando ansiedade na galera, falar que eles vão ter que esperar 6 meses para a vacina, 6 meses para implantar. Vai ficar dando não existe essa regra, não. Fiquem tranquilos. O que a gente fala é que a vacinação seja feita logo antes para que dê tempo para que o organismo esteja pronto para o momento da cirurgia. Mas, assim, não tem um momento, assim, estipulado, fixo, não. Mas o ideal é que tomem logo as vacinas, que estejam prontos para a cirurgia do implante coclear, muito bem imunizados, com o sistema imunológico em dia em relação ao pneumococo, a hemófilos, meningococo tipo C e contra a gripe influenza. Ou seja, a influenza todo mundo tem que estar em dia. E se vocês estão pensando em fazer a cirurgia do implante coclear, já atualiza logo o cartão vacinal. Uma outra dúvida que é minha, ninguém perguntou, mas eu tenho dúvida. E quando a criança tem alergia a ovo, como que fica a questão? Ela não vai poder fazer o implante por não poder tomar a vacina? Ela pode fazer o implante e pode tomar a vacina. Ela não tem contraindicação para tomar nenhuma dessas vacinas se ela é alérgica a ovo. Não tem contraindicação. Que bom. Então, perguntando se as vacinas no implante valem para pacientes de barra ou ponto, sabe? Olha, na verdade, essa vacinação que a gente está mostrando, elas são importantes para todos. Para o sistema imunológico de todos. O paciente que é submetido ao implante coclear, também implante ósseo integrado, que é o barra, o ponto, o bone bridge. Ou seja, para todos, todo mundo tem que estar com o calendário de vacinação em dia. Essa é a minha indicação. Todo mundo em dia com o calendário de vacinação. Muito bom, né? Nesse momento, vacina está sendo um assunto que todo mundo pergunta. Eu vou te pedir para repetir algo que você falou no começo, porque teve gente que entrou depois. A questão de implantar, ter grupos de risco para o Covid. As pessoas estão me perguntando. Não são. Pacientes implantados
eles não têm uma deficiência no sistema imunológico maior do que outras pessoas não implantadas. Por isso, pacientes implantados não são grupo de risco para a Covid-19. Lembrem-se que quem é o grupo de risco para a Covid-19? É pacientes que têm alguma doença que comprometa seu sistema imunológico. São pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes idosos em tratamento de outras doenças. Então, fiquem tranquilos, o que cabe a todos nós, implantados ou não, é buscar uma excelente noite de sono, dormir bem, prática de exercícios físicos, alimentarmos bem, estarmos bem hidratados para que a gente passe bem por esse momento de dificuldade e que essa pandemia passe logo. Então, tem mais uma pergunta, que é uma pergunta que fizeram, mas eu também tenho essa dúvida. Por que às vezes a gente tem reação à vacina? A gente toma a vacina e fica 2, 3 dias com febre. Por que isso acontece? Eu explico. É porque a vacina, em alguns pacientes, os pacientes eles podem ter uma reação mais reatogênica do que outros. Mas em todos, quem teve essa reação e quem não teve, a vacina, ela está induzindo o sistema imunológico a funcionar e produzir anticorpos contra a doença. Tem pessoas que sempre dizem isso. Fala, poxa, eu acabei de tomar a vacina da gripe e eu estou me sentindo um pouquinho como se eu tivesse com uma gripe leve. Mais ou menos o que acontece. A vacina, ela induz a imunização ativa, ou seja, ela está induzindo, fazendo o teu sistema imunológico sair da zona de conforto e produzir anticorpos. Então, a gente não pode se esquecer que a vacina nada mais é do que pequenos componentes do vírus ou de bactérias que são injetadas dentro da gente para estimular o nosso sistema imunológico a se tornar forte, competente contra a doença. Então é por isso que em alguns pacientes o paciente ele pode sentir um mal-estar, um incômodo, mas pessoal, vale a pena. A imunização foi um grande avanço da humanidade, então vale a pena. E aí, o contrário também, quando a pessoa já está se sentindo gripada, e aí ela está naquele momento de tomar a vacina, é melhor ela esperar para tomar. Então... Se você tiver gripada naquele momento com febre, não é um bom momento tomar vacina. Aguarde, espera seu melhor momento e aí sim toma vacina. Eu vi aqui uma pergunta da Samara. Tudo bem, Samara? Samara de Brasília. Perguntando se as vacinas que tomamos nas clínicas particulares são melhores que as que tomamos no SUS. Não, as vacinas são exatamente as mesmas. O que pode acontecer é que tem tipo de vacina que muitas vezes nas clínicas particulares elas são compostas, ou seja, elas têm várias outras vacinas juntas em uma só e aí elas são a gente assim pode considerar elas mais completas, mas assim a qualidade da vacinação é a mesma no SUS, no posto de vacinação e nas clínicas particulares. Muito obrigada. Doutor Paes, eu não sei se você se importa, mas tem algumas perguntas que não são sobre vacina, são sobre implante. Você gostaria de Podem responder? perguntar. Estou à disposição. A primeira pergunta que eu vim fazer é se as cirurgias estão interrompendo a pandemia. Se não está tendo cirurgia de implante nesse momento. Não estamos tendo cirurgias de implante coclear. Nesses últimos 2 meses estivemos aguardando a pandemia passar. Neste momento estamos recebendo orientações do Ministério da Saúde que nos orientam quais as cirurgias a gente vai voltar a fazer, qual que a gente deve aguardar. Então, na verdade, devemos respeitar o momento, respeitar a crise que o mundo está passando e se o nosso paciente ele puder aguardar, o mais prudente é que aguarde, que a gente aguarde.
Muito obrigada. Outra dúvida que perguntaram é se a paciente está se recuperando dos pontos, se ele estiver tossindo, se isso prejudica os pontos internos, a tosse. Eu explico. Olha, graças a Deus, como as suturas são atrás da orelha, então a tosse interfere muito pouco na qualidade da cicatrização e no fechamento das suturas aqui atrás da orelha. Mas a tosse nunca é bem vista e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, se a pessoa tem tosse, tem que ser tratada, o médico que a operou tem que ser orientado e ele vai saber prescrever a medicação mais adequada para cessar a tosse do paciente. Você vê que tem gente aí falando para você se candidatar a ser ministro da Saúde. Graças a Deus nós temos excelentes políticos aí que a gente tem que orar para que Deus nos abençoe, que a gente saiba escolher os políticos, para que a gente tenha gestores que cuidem da nossa população da maneira mais adequada. Eu queria mandar um abraço para Viviane Botelho, de Goiânia, Pietro Rigamonte, em São Paulo. Pessoal, todo mundo, muito obrigado por vocês estarem aqui participando dessa live conosco. E mais uma pergunta sobre vacina que passou aqui. Eles querem saber se famílias que optam por não vacinar os filhos, se eles poderiam fazer o implante coclear, nesse caso. Olha, é lógico, eu creio que o médico otorrinolaringologista, o otologista que cuida dessa criança, dessa família que optou por não vaciná-lo, esse médico ele tem que ter sabedoria, cuidado e poder de convencimento para que explique com bases científicas, mostrando as bases científicas através de pesquisas que é o melhor para a vida daquele bebê, que ele seja submetido à vacinação, é mais seguro para ele. Assim, não creio que isso vai comprometer a cirurgia, que isso vai impedir a cirurgia do implante coclear, mas assim, eu sei que o médico que cuida dele vai conseguir convencer essa família a voltar atrás e administrar as vacinas nessa criança. Tem uma paciente, que é a Mônica, que ela está falando que a cirurgia dela foi adiada pelo fato da gente estar no Covid, mas ela está perguntando se ela já pode pedir para o médico dela para ir tomando as vacinas agora. Vocês teve um bom momento para ela tomar vacina? Sim, sim, é um excelente momento de fazer imunização. Ela está num bom momento de saúde, ela está bem. Ela, por favor, que esteja em dia com as vacinas, que isso já vai adiantando. Aí tem uma pergunta aqui, que essa não sei se você vai saber responder. Estou falando que quando o paciente implantado fica na UTI por algum motivo, que ele vai ficar sem o processador. Se isso é verdade? Não é verdade. Não há nenhuma necessidade da remoção do processador de fala. Até mesmo porque o médico da UTI, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles precisam se comunicar com o paciente. Então, não há nenhuma necessidade da remoção do processador de fala do paciente que está internado na unidade de terapia intensiva. Ele não atrapalha em nada, o processador de fala não interfere com os monitores que registram o eletrocardiograma, o coração. Então, fiquem tranquilos, ninguém vai privar vocês de ouvir, e ainda mais no momento tão grave quanto caso necessário, estiverem internados na unidade de terapia intensiva. Fiquem tranquilos, vão continuar ouvindo. Muito bom. Eu acho que foram as perguntas que fizeram. Vocês têm mais algumas dúvidas, porque a gente está aqui. A gente tem uns 20 minutos antes do Instagram cortar, gente, porque ele corta depois de uma hora. Então, a gente tem 20 minutos ainda. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, nós estamos aqui para responder, né? Querem saber sobre os exames, né? Exames que a gente precisa fazer. Vou aproveitar para falar disso. Quais são os exames pré-implante? Os exames pré-operatórios. Olha, esses exames pré-operatórios, não se preocupem que o médico otorrinolaringologista que está cuidando de vocês, ele já tem um protocolo de pedidos de exames, que envolve exames de sangue, envolve a orientação para as vacinas e imunização, envolve um raio-x de tórax,
avaliação com médico cardiologista e, por último, uma consulta pré-anestésica com médico anestesiologista. Então, essas são as etapas de pré-operatório do protocolo cirurgia segura. Muito legal, muito bom. Por exemplo, se a gente vai fazer o bilateral, a gente repete todos os exames. Se a gente quer feito de um lado, você vai fazer repete tudo, repete tudo. Tem que atualizar tudo. Então, pergunta de ressonância magnética, qual a máquina ideal para se fazer exame? Se tem risco de ressonância? Ó, lembrando, ressonância magnética. Agora, com os novos processadores, todas as marcas de implante coclear permitem que, com os novos processadores, o paciente seja submetido à ressonância magnética, de até 1,5 Tesla, sem remover o implante. Isso não significa que não vai atrapalhar um pouquinho o médico que vai analisar o exame, porque isso sempre gera um artefato, uma lembrança ali próxima do componente interno. Mas isso não impede que o paciente seja submetido à ressonância magnética. Ou seja, graças a Deus, o futuro para os pacientes implantados é que os pacientes consigam ser submetidos a todo tipo de exames de imagem e que os componentes internos, esses que estão sendo lançados, eles vão interferir cada vez menos nesses exames de imagem, de diagnóstico. Então, fiquem tranquilos. E perguntaram de novo. Então, se você Queria mandar um abraço para a doutora Aliciane, daqui de Brasília. Muito feliz de estar vendo você por aqui. Um abraço a todos que nos assistem. A professora Bárbara aqui de novo. A fono Aline Carvalho. Então, perguntaram de novo a questão se implantado é grupo de risco para meningite. A gente tem mais chances de pegar meningite. Se você for... Bastante atenção. Mais uma vez, eu queria deixar isso bem claro para todos, que o paciente, hoje, a incidência de meningite em pacientes implantados é muito pequena. É muito pequena. Por causa do advento dos antibióticos de largo espectro, por causa da imunização cada vez mais ampla e feita através do Programa Nacional de Imunização em todas as nossas crianças. Então, a incidência é muito pequena. Mas quando comparamos pessoas que nunca operaram, pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de neurocirurgia ou cirurgia otológica com derivações ou com o próprio componente interno, a gente não pode deixar de considerar que é um fator de risco um pouco mais alto que com a população que nunca fez nenhuma cirurgia e não tem nenhuma prótese implantada. Mas, assim, o risco é muito pequeno, a incidência é cada vez menor. Muito obrigada por essa. Essa é uma pergunta que fazem muito, né? Um grande abraço ao nobre advogado de Palmas. Um grande abraço a você e o pessoal de Palmas, em Tocantins. Legal. Ele sempre aparece aqui no perfil para ficar de olho. A Shine lá de São Paulo. Caio Eduardo. A outra pergunta que fizeram, que eu acho que, na verdade, a pergunta não está muito bem colocada, mas é uma dúvida bem legal. A gente pode trocar a parte interna do implante? Ela é a parte interna, sabe? A gente tem como trocar? Recomendação? Como que é? É uma excelente pergunta. O componente interno, ele não foi feito para ser trocado. Entendam que o primeiro paciente implantado, aquele primeiro implante coclear, o primeiro paciente implantado da Cochlear, isso em 1984, até hoje ele usa o mesmo componente interno. Da mesma forma, outras marcas. Então, o componente interno, uma vez ele implantado, o cirurgião, ele só troca o componente interno em caso de falha do componente interno, e que é um evento muito, muito, muito raro. Então, a troca do componente interno é um momento muito raro. E aí perguntaram uma coisa, se por acaso a pessoa der azar e pegar uma meningite, ela teria que retirar a parte interna do implante? Não, não precisa remover o componente interno.
ela tem que ser tratada da meningite e a gente espera que ela melhore e o componente interno não precisa ser removido. Agora, uma pergunta assim que eu vou fazer, porque é uma pergunta que todo mundo faz. Qual a previsão de ter um implante totalmente interno, que não tenha parte? Isso, estamos todos aguardando por isso. Você sabe que já existem pacientes que foram submetidos à cirurgia do implante coclear totalmente implantado, já existem, e esses pacientes estão sendo acompanhados, acredita-se que no futuro seja uma tecnologia que vai ser a tecnologia utilizada por todos, que é a tecnologia do implante coclear totalmente implantado. Uma das coisas que limita essa tecnologia é o microfone interno não captar os ruídos do próprio organismo da pessoa. Imagina, quando ela vira a cabeça, quando ela movimenta a musculatura. Mas para todo problema se cria uma solução. E a indústria do implante coclear é uma indústria muito robusta, muito dinâmica, eles investem muito em pesquisa e eu creio que em pouco tempo a gente vai poder estar anunciando aqui o implante coclear totalmente implantável. Até mesmo porque essa tecnologia já existe. Eu vou perguntar uma coisa aqui, porque teve gente que perdeu o comecinho. Se tem algum seu site, tem essa tabela de vacinas, está disponível no seu site para eles poderem Sim. assistir? E eu vou fazer mais ainda. Eu vou publicar logo agora, depois da nossa live, no meu Instagram, todas essas recomendações, os slides das aulas que eu mostrei no início da aula, eu vou postar no meu Instagram. Que aí todo mundo vai poder ter um print, salvar. Estou perguntando se no futuro como será o implante, se ele vai ser melhor do que agora. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. O implante coclear é o dispositivo que mais melhorou a qualidade de vida do ser humano. Não tem nada, mas não tem nada que a medicina fez de mais inteligente, de mais bonito do que o implante coclear. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela define o implante coclear como a atitude na medicina que mais mudou a história da humanidade. Então, fiquem tranquilos, a tendência é que ele seja cada vez mais pesquisado, que cada vez mais se invista na evolução dessa tecnologia e vocês vão ver como no futuro vai ser uma tecnologia invisível, talvez uma tecnologia que use o infravermelho ao invés da elétrica acústica e a tendência é que melhore cada vez mais. Tem uma pergunta aqui, assim, como sou do grupo de riscos, eu não poderei fazer a ressonância magnética. E agora? Se eu trocar a parte interna, pode perder o som, a qualidade do som. Eu acho que ela quer saber sobre a troca. Se por acaso a pessoa precisar fazer uma troca, se perde qualidade quando a pessoa troca a parte interna. Então, a troca do componente interno tem que ser muito criteriosa, muito cuidadosa. Quem vai decidir isso junto com o paciente é o médico, o médico otorrinolaringologista, o cirurgião que operou essa paciente ela deve procurar o médico que a operou, que com certeza, com muito cuidado, vai analisar se realmente tem indicação dessa troca do componente interno, porque se trata de uma nova cirurgia. Então, o cirurgião que a operou vai saber orientar ela muito bem se realmente é necessário. O que eu tenho a adiantar é que é muito raro a necessidade da troca do componente interno. Estão perguntando assim, o que poderia afetar ou queimar o componente interno? Se tem algum... Por exemplo, próprias falhas do componente interno, por exemplo, a infiltração do componente interno por líquido da própria pessoa. Isso pode acontecer com as décadas, com o tempo. Que mais? Grandes traumas, traumatismo crânioencefálico, são eventos muito raros.
a própria, como a gente pode dizer, além da falha do componente interno pelo próprio componente interno, traumatismo crânioencefálico, infecções raras, persistentes, que não melhoram com tratamento clínico. Muitas vezes a gente tem que optar pela remoção, tratar clinicamente e depois reoperar o paciente, mas são eventos muito raros. Isso acontece muito raramente. E pediram para você falar um pouquinho se tem diferença do implante unilateral para o bilateral. Ah, tem muita diferença. Nossa, o implante coclear unilateral é a reabilitação auditiva em uma das orelhas. Não é à toa que Deus deu oportunidade para que todos ouvissem com as duas orelhas. Então, eu tenho até uma apresentação sobre isso. Talvez no futuro a gente podia combinar da gente falar sobre isso. Mas o implante coclear bilateral é a oportunidade que o paciente tem de ter ouvir com som estéreo, com ambas orelhas, e ter a possibilidade de estar ouvindo ao mesmo tempo com as duas orelhas, estimulando as vias auditivas bilateralmente. Então, não tenha dúvida que é um avanço da medicina, a reabilitação bilateral através do implante coclear bilateral, e tanto é que o SUS no mundo inteiro, os programas de saúde mundiais, eles já autorizam o implante coclear bilateral há décadas, e no Brasil também. No Brasil, no SUS, já está autorizado a reabilitação auditiva bilateral através do implante coclear bilateral. Esse é o caminho. Estão perguntando aqui se lançarem a parte totalmente interna, o implante totalmente interno, se a gente vai poder trocar. A gente que já tem o implante, se a gente vai poder fazer a troca. Isso é uma preocupação. Não se preocupem, não se preocupem, porque a indústria pensa sempre em vocês. Por exemplo, a gente citou agora há pouco, no caso daquele primeiro paciente que, imagina, pacientes foram implantados em 1980, em 1985. Esses pacientes, até hoje, eles usam o mesmo componente interno, mas tem o upgrade do processador de fala, e isso oferece para eles a melhora tecnológica, a melhora do processamento auditivo, sendo sempre progressivo. No futuro, existindo tecnologias, por exemplo, o implante coclear totalmente implantável, sim, todos os pacientes que hoje são implantados, eles vão poder ter a oportunidade de trocar para essa tecnologia superior, não tenha dúvida. Estão perguntando também no caso do paciente, quando tem um intervalo muito grande de um lado para o outro, se é diferente de um paciente que ele tenha feito um bilateral simultâneo ou bem próximo. Porque algumas pessoas parece que quando tem uma distância muito grande, elas demoram muito para se adaptar. Olha, tem vários grandes estudos lindíssimos da Sharma, de grandes centros de implante coclear, provando isso. Aliás, a gente teve a oportunidade aqui no Centro de Implante Coclear, aqui do Instituto Brasileiro de Otorrino, fazer um estudo comparando aqueles pacientes que tiveram a oportunidade de fazer o implante coclear bilateral simultâneo, comparando esse paciente com o implante coclear bilateral sequencial, e a gente observa que quanto antes a gente reabilita a audição dos nossos pacientes, é melhor para esse paciente, a performance audiológica desse paciente é melhor. Então, mas isso não impede que aqueles pacientes que tenham privação sensorial, ou seja, ficou muito tempo sem ouvir, isso não impede que eles tomem a decisão de voltar a ouvir, ou seja, antes tarde do que nunca, eles devem voltar a ouvir, devem submeter a cirurgia do implante coclear para reabilitação auditiva, até mesmo porque o mais importante disso tudo é o que eu vou dizer agora, é que o paciente que deseja ser elegível, ou seja, deseja ser um candidato para tecnologias futuras, neste momento ele precisa estar estimulando as vias auditivas e o sistema nervoso central, senão no futuro a tecnologia superior ela está à disposição, mas o cérebro não foi estimulado, as vias auditivas não foram estimuladas e esse paciente não vai poder gozar de tecnologias futuras.
Doutor Thaís, tem muitas perguntas para você. Eu não vou conseguir ler todas, porque não vai dar tempo da gente responder todas. Eu gostaria de convidá-lo para a gente fazer uma segunda live na próxima semana, quando possível. Está aceito. Conta comigo. Pode marcar. Eu vou só fazer uma última pergunta que eu acho super justa. Perguntar quais os riscos do Covid para os profissionais de saúde nesse momento. O risco da Covid é muito alto. Quem são os profissionais de saúde que estão lutando na linha de frente, a gente tem que orar muito por eles, a gente tem que agradecer muito a Deus pela vida deles, porque eles estão oferecendo a oportunidade que a pessoa doente precisa ter para que melhore, para que se recupere, e estão colocando as suas próprias vidas em risco. Então, é um momento de muita delegação, de muita entrega, e que a população brasileira tem que respeitar. Tem que respeitar principalmente oferecendo os equipamentos de proteção individual, principalmente oferecendo segurança para esses profissionais, os enfermeiros, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, os médicos, eles estão sofrendo, estão lá por nós e a gente tem que valorizá-los. Deus abençoe todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade de responder tantas perguntas. Realmente até semana que vem na nossa nova live. Então, nós vamos marcar uma próxima live para você trazer muito mais informações para nós. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. E eu desejo que esse momento passe logo, para que a gente possa todos estarmos juntos em eventos, ao vivo, né? A gente está com saudade disso já. Contem comigo. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Grande abraço. E a gente vai se falando. Beijinhos sonores para todos e uma ótima noite de sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.